Olá, meninas do grupo 5, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de artes. Nós vamos pintar uma atividade do trânsito na apostila Comemore Cante, da Semana do Trânsito. E também nós vamos fazer a atividade do Dia da Árvore, que vai cair na Semana de Inteligência Emocional. Então, nesse Dia da Árvore, de verdade, no dia 21/9, nós vamos fazer uma atividade de pintura. Mas, por enquanto, a gente vai fazer, então, a da apostila junto com a do trânsito, tá bom? Vamos lá? Para a aula de hoje, nós vamos precisar da apostila Comemore Cante, na página 30, que é o 3 e o 0. E aqui no cantinho, ó, nós temos a página 30, que é o 3 e o 0. Essa atividade é sobre o Dia da Árvore, que é no dia 21/9. Só que nesse dia vai ser a semana de atividade de inteligência emocional. E eu quero trazer uma outra atividade do Dia da Árvore para vocês, com pintura, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer a leitura do texto deste poema, que se chama Ipê do Cerrado. Então, vamos lá. Quem vai defender esse tesouro dourado? Quem vai lutar para que não seja queimado? Quem vai enfrentar serra elétrica e machado? Quem vai tomar conta do ipê do cerrado? Eu, prontamente respondeu o voluntário entusiasmado. Um valente passarinho, o soldadinho. Olha que bonitinho o passarinho. Esse poema é de Lalau, que é do livro Árvores do Brasil. Então, nós vamos continuar na página ao lado. Aqui na página ao lado está escrito assim: observe as ilustrações a seguintes e converse com seus colegas e professor sobre o que uma árvore precisa para se desenvolver. Como nós não estamos na sala, nós não temos como conversar com os coleguinhas, mas a gente pode conversar com os pais ou quem esteja cuidando da gente. Então, vamos ver aqui nas imagens o que uma árvore precisa para se desenvolver. Ó, então aqui eu aproximei e dá para ver que tá chovendo, ó, tá molhando, né? Então, a árvore precisa de água. E aqui em cima, ó, tem o sol. Então, ela precisa da luz solar também. E aqui nós vemos que ela tá dentro de um cercadinho de madeira, não é mesmo? Então, quando é mudinha, a árvore precisa ficar protegida, porque ela ainda é frágil. Então, as pessoas fazem um cercadinho para ela ficar dentro. E aqui embaixo está escrito assim, ó: escreva como souber um dos cuidados que devemos ter com as plantas. Então, qual cuidado que nós devemos ter com as plantas? Nós temos que saber se ela precisa de bastante ou pouca água. Nós temos que saber se ela gosta de sol ou não, porque tem planta que gosta mais de sombra. Nós temos que saber se ela precisa pôr adubo, não é mesmo? Tem um monte de cuidadinho com as plantas que a gente precisa saber. Então, a gente vai pensar, conversar com o papai e com a mamãe, pensar em qual cuidado que a gente tem que ter. E aqui a gente vai escrever como a gente souber qual cuidado. Por exemplo, a tia vai dar um exemplo. Eu vou escrever que a gente tem que aguar as plantas. Então, guar, ó, guá é o G, o A de novo. Aqui tá escrito água. Água tem acento aqui em cima, só que eu vou escrever aguar. Então, eu vou escrever aguar. No fim tem um R. Ó. Esse é o aguar, só que aguar não tem acento. Só a água. Tá bom? É só um exemplo, você pode escrever o que você achar melhor. Depois nós vamos continuar as atividades da Semana do Trânsito, que também vai cair na Semana de Inteligência Emocional. Então, nós vamos fazer a atividade de trás dessa página. Então, do dia 18 a 25 do mês de setembro, acontece a Semana Nacional de Trânsito. Você já aprendeu que é preciso observar o semáforo e utilizar a faixa de pedestres para atravessar na rua, não é mesmo? Então, agora nós vamos pintar a cena abaixo e depois colar palitos. Pode ser de churrasco, de sorvete, qualquer palito que você tenha. Ou se não tiver palito também não tem problema, é só pintar a faixa de pedestres. Se tiver o palito, pode colar aqui, ó, na faixa.
tá bom? Se não tiver, não tem problema. E aí, é só pintar essa atividade, tá bom? Porque a tia pede pra tia Gabi separar os materiais, mas essa aqui eu não vi que precisava dos palitos. Mas não tem problema se não tiver, tá bom? Depois que pintar essa atividade, nós vamos aqui pro lado, pra essa aqui do lado. Nessa atividade está escrito assim: elabore dicas para que todas as pessoas contribuam para um trânsito melhor. E aqui tá escrito assim: atenção. Então, que tipo de dica que a gente podia dar? Para as pessoas respeitarem as leis de trânsito, não é mesmo? Para olhar um semáforo antes de atravessar, respeitar os pedestres, atravessar sempre na faixa. Então, aqui a tia vai escrever para os pedestres atravessar na faixa. A-T-R-A, atrá. V, é o V e o E, atravessar. Quando é no meio, é 2 S's, atravessar, com R no fim. Atravessar na faixa. Na e separadinho, faixa. Faixa. E vamos escrever uma para os motoristas. Com a ajuda do papai e da mamãe, se vocês quiserem escrever outra coisa também pode, tá bom? Essa aqui é para os pedestres, atravessar na faixa. E para os motoristas, respeitar os pedestres. Que quem está a pé, quem estiver a pé e sofrer algum acidente, com certeza vai se machucar, né? Quem tá de carro não se machuca, mas quem tá a pé se machuca bastante. Respeitar. Ó, respeitar os pedestres. Quando a gente fala devagar, fica um pouco mais difícil. Ó, respeitar os pedestres, tá bom? Que é quem está andando a pé. E aqui, ó, a gente pode fazer uma plaquinha, por exemplo. Vamos pensar numa plaquinha pra gente fazer. Vocês podem criar a plaquinha que vocês quiserem, mas eu vou fazer uma de um carrinho esperando o pedestre atravessar. Então, eu vou desenhar um carrinho, né, daquele jeito lá, que vocês sabem, né? Ó, fazer um carrinho mais ou menos, com uma buzininha, uma anteninha, um farolzinho. E aqui dentro tem uma pessoinha dirigindo, com a mão no volante. E aí, aqui eu vou fazer uma faixa de segurança. E uma pessoinha atravessando aqui, ó. Tá muito grande a minha pessoa. Vou fazer uma pessoinha de vestidinho, que vai ser uma menininha. Com os olhinhos, nariz e a boca. Mãozinha, mãozinha, pezinho, pezinho. E aqui, ó, o motorista do carro tá esperando ela atravessar, tá bom? Então, ele vai respeitar o semáforo. E ela vai atravessar na faixa. Ele respeita o semáforo e o pedestre. E ela pode atravessar na faixa sempre. Aí, vocês podem fazer de lápis de cor, tá? Pra ficar bem colorido. Essa é a atividade de hoje, meninas. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!